Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Roriz Podcast. O que é o Roriz Podcast? É um bate-papo com empreendedores digitais, empreendedores que trabalham na internet e intelectuais de diversas áreas, como filosofia, literatura, artes e por aí vai. Qual que é a ideia do Roriz Podcast? É trocar ideia com gente inteligente, gente que oxigena nossas ideias e no final de uma conversa faz sempre a gente mais inteligente. E o convidado de hoje é o Roberto Mallet. Ele dirigiu 5 espetáculos de 93 a 2002 e é ator, professor de teatro e tradutor. Inclusive, ele traduziu um dos livros que eu li ano passado, A Vida Intelectual. Um livro muito, muito bom, muito bem traduzido. E desde 2015, ele vem fazendo um trabalho incrível na internet, ensinando sobre arte, teatro, interpretação vocal, poesia e assuntos dessa área cultural, dessa área mais artística e intelectual. Para mim é uma honra tê-lo aqui como convidado desse episódio. Roberto, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Para mim é uma alegria estar aqui. Estou à tua disposição durante o conversar. Acho ótimo que você esteja fazendo um trabalho assim e que isso está se multiplicando nos últimos meses, anos, né? E isso é muito bom que se discuta e se fale mais sobre cultura, né, na internet, porque nesses últimos tempos também, por questões até circunstanciais, as pessoas têm falado excessivamente de política, né? Nada contra, evidentemente, a discussão política, mas a questão cultural é mais essencial, porque ela, inclusive, vai definir os parâmetros e o horizonte em que as discussões políticas se dão, né? Então, parabéns, espero que esse teu projeto vingue e que sejam muitas as pessoas que você atinja e que também entre nessa. Nós estamos precisando mesmo reerguer, vamos dizer assim, a vida cultural deste país, né? Sim, com certeza. E por isso que, para mim, você é perfeito para estar aqui junto comigo. Roberto, eu sempre gosto de introduzir o episódio fazendo uma pergunta sobre a sua história, né? Como foi exatamente que se desdobrou, né, os acontecimentos da sua vida para que você, hoje em dia, trabalhasse com cultura, né, com artes, com interpretação vocal, né, que é uma coisa que você fala bastante na internet. Como que foi, né? Como aconteceu essa história exatamente? Bom, o meu interesse por arte remonta mesmo à infância. Eu sempre eu gostava muito de dizer poesia, ler poesia, ouvir música. Eu tenho 62 anos, então eu peguei aquela fase ali dos festivais da música popular brasileira, no final da década de 60. Portanto, eu tinha 10 anos, 9 anos, eu me lembro de já ver aquelas canções que depois se tornaram clássicos da MPB, né? Na transmissão ao vivo desses festivais, né? A banda, Alegria, Alegria, e assim por diante, né? Domingo no Parque. Então, havia uma efervescência ali na cultura brasileira, especialmente do ponto de vista da música industrial, vamos dizer assim, né? Com esses festivais, e surge, né? Um pouquinho antes já houve um boom também da chamada Jovem Guarda, né? Com Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderleia. Isso fez parte da minha infância. E eu gostava de cantar, aprendi violão com 6 anos de idade, eu comecei a tocar violão, então eu gostava, mas sempre o violão para mim sempre foi um instrumento para eu cantar, né? Depois eu estudei até um pouco de violão clássico, mas eu gostava mesmo era do canto. Então essa coisa da voz e da interpretação já estava muito presente, né? Aí eu comecei também, como eu lia bastante poesia já, eu gostava de escrever, eu escrevi muito. Meu pai tinha uma máquina de escrever Olivetti, e eu ficava tardes e tardes em cima daquela máquina de escrever, tentando escrever, seja prosa, mas mais poesia. Então, já na adolescência, eu tinha
vamos dizer, amor e senti essa vocação pela poesia e pelas artes em geral. Depois, por volta dos 14 anos, eu acho, eu assisti a uma peça de teatro que hoje eu consideraria muito ruim, mas na época aquilo me fascinou, a, o acontecimento teatral mesmo, e eu comecei a me interessar pelo teatro, e também, de novo, de uma forma bastante até individual, vamos dizer assim, já que eu não tinha contato com o meio teatral, nem artístico. Meu pai era funcionário público, meu pai me influenciou porque ele lia muito romance. E ele deixava os romances lá por casa e eu pegava e lia, né? Então, eu li muita literatura na juventude, mesmo na adolescência. E então eu comecei eu mesmo, reuni alguns amigos e fundei um grupo de teatro onde a gente ficava fazendo experimentações, mas tudo feito assim no instinto, sem nenhuma referência técnica. Aí lá pelos 17 anos, eu fiz um primeiro curso livre de teatro, curto. Aí comecei a fazer outros cursos e entrei na universidade em 80. E esse primeiro ano da universidade foi muito importante porque ali eu conheci a Maria Helena Lopes, que foi minha mestre em teatro. Eu trabalhei com ela durante 5 anos. E a filosofia, porque eu tive uma professora, numa disciplina que chamava-se História das Ideias, onde ela nos deu alguns autores para ler, era uma disciplina curta, não tinha muito tempo, mas eu li Platão ali e fiquei fascinado pelo Platão e comecei a ler filosofia. Então, eu tinha 23 anos, essas duas vertentes, aí teatro e filosofia, começaram a caminhar juntas. A prática, em termos artísticos, eu não estava interessado em teoria. Aliás, eu nunca estudei profundamente história da arte, nem teoria da arte, mas na época eu não estava interessado absolutamente na teoria artística, eu estava interessado em ser ator, em fazer teatro. E, em termos teóricos, aí sim eu lia muito filosofia. Lia assim, muita coisa do Platão, depois descobri o Nietzsche, e lia assim, praticamente tudo que tinha traduzido na época, o que era quase toda a obra do Nietzsche já, nas edições portuguesas em geral. E aí a coisa andou nesses dois sentidos aí, né? Fui funcionário do Banco do Brasil durante 8 anos, dos 18 aos 26. E aí, quando decidi mesmo enveredar pelo teatro e pelas artes, eu pedi demissão e nunca mais tive segurança econômica, né? Melhorou um pouco agora não, já faz um tempo, em 2002, quando eu comecei a dar aula na Unicamp. Mas antes eu dei aula em algumas outras universidades também, sempre na área teatral, né? Então, basicamente é isso. A história é longa, mas eu acho que a síntese é esta, né? Em 92, quando eu fui para São Paulo, também a convite do Pablo Moreira para dar aula no curso livre do Tuca, ligado à PUC de São Paulo, eu fundei o Grupo Tempo, não é? Então lá a gente fez 10 anos, ficamos bastante atuantes na cidade de São Paulo. Aí depois esse grupo não se dissolveu, agora mesmo ele está renascendo com um outro elenco, né? E sob o comando mais do Roger Campagnari, que é um dos atores e diretor do grupo também. E nós estamos fazendo algumas coisas, mas eu mais à distância, né? Porque o meu trabalho, no fundo, se você olhar toda essa trajetória, eu comecei a dar aula de teatro já em 87. Esse impulso pedagógico, vamos dizer, essa vocação pedagógica sempre esteve muito presente. E nestes últimos anos eu tenho me dedicado mais a isto do que a qualquer outra coisa. Aí sim, criei 4 cursos aqui na internet, venho fazendo um trabalho de divulgação, mas de reflexão também sobre a poesia.
Agora mesmo nós fizemos uma série com 8 poetas falando sobre poesia, ainda vai ter uma continuidade com mais 2 lives reunindo esses poetas, né? Então, cooperando de alguma forma, já que eu gosto de dizer poesia e tenho formação para isso, me dediquei a isso durante muitas décadas, na verdade. Então, venho trabalhando também, publiquei lá no meu canal do YouTube, deve ter uns 1.200 poemas já publicados. Um trabalho que começou em 2015. Acho que, basicamente, assim, é um sobrevoo. Roberto, muito bacana, cara. E uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quais foram os aprendizados que você obteve? Não necessariamente um aprendizado, né? Mas quais foram as habilidades que você desenvolveu por meio das artes que te influenciam em outros aspectos da sua vida? Como que funciona essa relação da vida prática com as artes na sua própria história? Bom, uma das coisas fundamentais é a ampliação mesmo da imaginação, não é? Quer dizer, eu tive essa graça porque, assim, já na minha geração, os meus amigos não liam, ninguém lia. Eu lia, como eu te disse, por influência do meu pai, mas mesmo o pai, ele não lia a quantidade de coisas que eu comecei a ler, né? Porque ele, enfim, o interesse dele era mais, meu pai era professor de administração e trabalhava na área de economia, administração mais. Mas eu fiquei fascinado especialmente com a literatura de ficção, e seja romances, contos, seja teatro, mas eu me lembro que eu lia muitos romances, né? E coisas até que para a minha idade, vamos dizer, estavam muito distantes. Mas isto vem ao encontro do que você pergunta. Estavam distantes, mas me deram um vislumbre de realidades, de preocupações, né? Que especialmente no Brasil, onde a gente tem um horizonte muito estreito, né? As pessoas pensam muito pequeno, as coisas do dia a dia, no máximo o dia a dia político. Hoje em dia, quando uma discussão se torna de alto nível, ela está tratando de assuntos de ordem política em geral. As grandes, vamos dizer, o que a igreja chama dos novíssimos, quer dizer, as realidades últimas, né? A eternidade, Deus, a alma humana, as virtudes, os grandes valores, e mesmo os grandes vícios, né? Estão fora do nosso horizonte, né? E então, o que a literatura nos traz? Nos traz mesmo uma espécie de experiência imaginativa de vidas humanas com uma amplitude muito maior do que a nossa, né? E até a vivência de situações de uma forma imaginária que nos são inacessíveis. Se você pegar o nosso dia a dia, ele é um cotidiano sem muitas, né? Sem muitos voos, né? Mas aí você abre um livro do Dostoiévski ou um Shakespeare e ele te apresenta situações, não é, de uma profundidade, de uma amplitude muito maiores do que a nossa vida mais, vamos dizer, imediata. E, portanto, amplia as nossas possibilidades, seja de ação, seja mesmo de escolhas de destino. Você vê, se você pensar o brasileiro médio, quais são os destinos que ele tem, as possibilidades de vida que ele tem na sua imaginação? São muito estreitas, não é? São assim, é um emprego, é o futebol, é um romance, né? Isso também é uma coisa que veio com a modernidade, né? As pessoas têm como horizonte assim as duas coisas que parece que são o sentido da sua vida, que vão resolver a sua vida, é a vida amorosa e a profissão.
E nenhuma dessas coisas preenche uma vida. Essas coisas, elas, a vida amorosa ainda ela tem uma participação mais profunda, né? Mas a tua profissão, ela em si não te dá, não dá um sentido para a tua vida, né? Então você vê que você não tem biografias, e especialmente se você olhar os últimos 50 anos, isso está espalhado pela nossa sociedade, você não tem biografias de alto valor que cooperem de fato, primeiro com o entorno, quer dizer, se você tem uma vida mais rica, as pessoas que estão em contato com você são beneficiadas com isso e ampliam seus horizontes também. Seja mais ainda a vida social. Então as pessoas ficam discutindo picuinhas, né? Então é isto, as artes, especialmente a literatura, elas te trazem essa amplitude gradual da tua imaginação. E por um outro lado, te trazem meios de expressão, porque você está lendo grandes escritores que batalham, lutam, né, com a própria língua para dizer aquilo que eles estão vendo e que eles estão experimentando da própria realidade. Então, eles te dão acesso a realidades que estão mudas em você e que, portanto, muitas vezes não chegam à tua consciência. Então, você acaba tomando consciência de dimensões do teu ser mesmo, da tua alma, que antes eram inacessíveis. Se você pegar uma Divina Comédia do Dante, ele mergulha até o fundo do inferno e depois vai até o topo do céu, né? Te dando um painel não só da alma humana, mas de personagens da história, né? Que viveram vidas distintas e tiveram, portanto, destinos distintos. Então ele te dá, vamos dizer, quase que assim um painel de escolhas para a tua própria vida. Sim, inclusive, isso era uma coisa que eu estava conversando ontem mesmo com o David Carvalho, né, no podcast que a gente gravou, que hoje em dia, né, muitas obras de arte, elas acabam sempre, como o senhor falou, por meio da arte, né, da literatura, a gente conhece, então, outras possibilidades do mundo que distanciam do nosso próprio cotidiano, da nossa própria vida. E quando a arte, ela só lembra do que é disforme, ela só lembra do que é feio, ela só lembra da camada mais superficial da vida e ela não adentra essa profundidade que o senhor comentou, a gente acaba entendendo o mundo sobre aquela ótica em específico. E por isso que, talvez, hoje em dia, pelas obras de arte que estão disponíveis nesse momento, né, da história, serem da forma como são, prezarem pelas coisas que eles prezem, e vivenciamos, né, muita ansiedade, muita depressão, muita tristeza, né? Eu vejo pessoas com muita falta de sentido. Na opinião do senhor, você acredita que a arte ela pode ser um caminho para a cura de movimentos de tristeza interior, de um certo desencontro de sentido para a sociedade que a gente vive hoje em dia? Sim, ela não se basta, vamos dizer assim. Até porque uma obra de arte, ela não tem um fim em si mesma, né? Pelo menos eu estou falando aqui dos grandes clássicos da história. Clássicos no sentido amplo, né? Das grandes obras de arte. Porque, de fato, isso que você comenta é verdadeiro. Não só o nosso horizonte está estreito, como ele está atolado de imagens disformes, negativas. Não é que isso não possa ter, mas se você pegar, por exemplo, uma das personagens que é assim, é quase que uma representação do próprio diabo, que é o Iago do Shakespeare, né? Do Otelo,
Ele é uma personagem maligna, ele é assim terrível, mas o Shakespeare apresenta-nos numa perspectiva muito mais ampla e de uma forma poética, de maneira que até o que há no Iago de sabedoria eu posso absorver. E vejo nele, como diz o Shakespeare diz no Hamlet que a função do teatro é mostrar à sociedade a sua própria face, né? Revelar-nos a nós mesmos. Então, revelar-nos também naquilo que a gente tem de negativo, de vicioso, né? Mas hoje em dia é só isto que se apresenta muitas vezes, e às vezes como algo positivo, né? E você não tem esse outro horizonte. Então, as obras de arte, elas podem sim cooperar para isto. Mas aí você não pode depender dos meios de comunicação, porque eles estão trabalhando no sentido oposto. Não é? Então, não é pela televisão, não é pelos meios, vamos dizer assim, populares, que isto pode ser feito. Mas agora, com a internet, acho que houve uma mudança nesse sentido. As pessoas têm acesso a muito material que antes era inacessível. Então, eu vejo como um momento até positivo, em que as pessoas estão redescobrindo os grandes valores da existência, né, o sentido da vida humana, e acho que as obras de arte podem cooperar muito nisto. Elas não bastam, exatamente por quê? Porque elas são como que uma mediação em relação à própria realidade, mas elas nos abrem perspectivas de vida e de compreensão dessa realidade, isso é muito bom. Então, eu espero que esse movimento, como é a nossa própria conversa aqui, cresça cada vez mais, porque não há possibilidade de haver um crescimento verdadeiro de uma cultura sem que ele seja feito através das artes e do ensino, sem que tenha essa mediação, através da religião também. Sim, mas a prática da religião, ela tem uma dimensão artística. Não é a essência dela, não, mas é através dessas práticas que têm uma dimensão poética, né, é que você exerce a vida religiosa. Que é a liturgia? A liturgia, e não só a liturgia, se você pegar, por exemplo, a própria Bíblia, toda ela tem uma dimensão poética. Não é? Ela é cheia de imagens que nos alimentam, e essas imagens são de alto nível, não são, são imagens, vamos dizer, como que reveladas pelo próprio Espírito Santo, né? Então, se você pegar se você pegar as falas de Nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, por exemplo, a maioria delas tem uma dimensão metafórica, simbólica, não é científico. Os livros sagrados, em qualquer religião, não é só no cristianismo, eles não têm uma dimensão científica, racional, no sentido discursivo, mas eles são imagens, né? Eles são um conjunto de imagens. Então é isso, eu acho que assim, o, o nível e a quantidade de imagens é o que define, no fundo, uma cultura, uma civilização. Roberto, como que a gente consegue diferenciar hoje em dia o que é uma boa e o que é uma ruim obra de arte? Como que a gente consegue perceber e escolher as boas obras de arte? Olha, tem que começar pelos clássicos, porque ali você tem uma certa garantia, né? Se você pegar qualquer introdução à história da literatura, ou da pintura e etc., você vai ter nessa história, né, uma espécie de mapa, né,
que vão te... essas obras, elas vão te dando as referências. Eu não estou dizendo para você não ler nada contemporâneo, não é isso. Mas os grandes autores contemporâneos, eles dialogam com essa tradição. Não é possível ignorar 2.500 anos de tradição literária, 3.000 anos de... Né, se você pegar a Bíblia, mais ainda, né? Se você pegar também livros de outras culturas, você tem um farto material aí que vai se incorporando à história da humanidade, à história da cultura, a história da cultura ocidental, particularmente, e absorvendo isto, essa própria absorção vai te dando os parâmetros para reconhecer nos contemporâneos, né, aquilo que tem valor. Então, a minha sugestão sempre é assim: comece a ler os chamados clássicos, né? E existe alguma predisposição psicológica, alguma habilidade que precisa ser desenvolvida antes? Ou o senhor recomenda já ir diretamente às obras e se dedicar ali, sem antes fazer alguma outra coisa? Não, as obras bastam ser a si mesmas. Ir direto às obras. Mesmo assim, a teoria sobre as obras deve ser lida muito depois. Primeiro, você tem que absorver esse material poético, vamos dizer assim, não é? Em larga medida, porque isso vai enriquecer tua imaginação e vai, aos poucos, já te dando elementos para pensar a partir desse universo imaginário, vamos dizer assim, que não quer dizer um universo fictício, né? Mas, pelo contrário, você está absorvendo a experiência e a sabedoria desses grandes mestres. Você está se tornando um pouco esses mestres, não é? E é assim que caminha a humanidade. Sim, e Roberto, uma dúvida, né? Eu vejo que você fala bastante de poesia, você sempre dá bastante ênfase, né, a esse tipo de literatura. Eu queria saber, na sua opinião, o que, que diferencia, né, a poesia dos outros formatos e o que, que torna quais a poesia especial, né? Qual que é as especificidades de uma poesia que faz dela única? Olha, a poesia, ela tem uma coisa importante, é que ela te dá uma noção, seja das formas sonoras da língua, aí eu estou falando poesia em português, né? Seja dos ritmos, porque o poeta trabalha basicamente com esses dois elementos. Quer dizer, mais do que o sentido, às vezes as pessoas ficam um pouco... acham muito difícil ler poesia, porque elas dizem, ó, eu não estou entendendo o que ele está dizendo, porque elas consideram quase que a poesia como uma declaração teórica sobre a realidade. E ela não é isto. Ela é uma espécie de testemunho poético, e, portanto, ela é uma estrutura formal, sonora e rítmica, não é? Que traduz determinado sentimento, determinada visão, determinada compreensão da realidade, mas traduz isso em termos formais, em termos de imagens. Então você tem na poesia tanto a imagem sonora, que as pessoas têm dificuldade de perceber que existe. Elas, quando hoje em dia, especialmente nessa nossa civilização que é muito visual, né? Quando você fala imagem, a pessoa pensa sempre em imagem visual, né? Mas a imagem também é sonora, né? Quando você diz transforma-se o amador na coisa amada, você tem uma estrutura sonora. Mas o nosso vício é tão grande, não é um vício, é uma virtude também. Mas quando o vício é porque nós nos reduzimos a isso.
Então a gente ouve esse verso e a gente imagina imediatamente as palavras. A gente não fica nos sons, né? Então a poesia, ela aos poucos vai nos dando uma noção das formas sonoras. Isso é importante, né? Então, ela tem essa característica também, pelo menos a maior parte das poesias, de ser razoavelmente curta, não é? Então, ela te dá, vamos dizer, um vislumbre de uma forma que pode ser absorvida imediatamente. Se você pegar um romance, né, você vai levar dias para lê-lo e é difícil você ter uma visão estrutural do todo, não é? Mas eu não reduziria a importância da leitura à poesia. Eu venho trabalhando muito com isto por uma questão, vamos dizer, circunstancial e também porque é fundamental, né, retomar essa dimensão. Se você pensar, os nossos avós, bisavós, talvez no seu caso, eles memorizavam poemas clássicos da nossa literatura e diziam em casa, quando não havia televisão. Eu me lembro quando era criança, a minha tia-avó, ela tinha uma expressão que era a hora da arte, que era um momento em que a ideia era essa, a família se reunia na hora da arte e cada um fazia lá o que sabia. Tocava um violão, um piano, dizia uma poesia, cantava uma canção, não é? E isto enriquecia o imaginário das pessoas e trazia esses temas, né? Existe um texto que está lá até no site do Grupo Tempo, do Lawande, em que ele fala sobre a importância da arte na memória, e ele diz assim que, em árabe, Issan, eu acho que é o homem, eu não falo árabe, mas ele fala, ele é de origem libanesa, e diz que a palavra o homem em árabe também significa o esquecedor, tem a mesma raiz, não é? E aí, desenvolvendo esse tema, ele diz, mas o homem se esquece de tudo indiscriminadamente, e ele diz, não, ele esquece apenas daquilo que é essencial, não é? Quer dizer, o meu saldo na conta, o que eu preciso fazer amanhã, aquilo que alguém me disse há 5 anos atrás, isso tudo está na nossa memória. Agora, aquilo como eu chamava dos novíssimos, né? A morte, a eternidade, o amor, os assuntos que são privilégio, vamos dizer assim, são tomados privilegiadamente pelos poetas e pelos escritores, saem do nosso horizonte, né? Então, quando você tem a poesia no seu dia a dia, aos poucos, você não esquece mais dessas coisas fundamentais. O tema da morte, que é um dos temas clássicos da poesia, hoje em dia, se você fala em morte, as pessoas reagem assim, sai para lá, não fala nisso. Elas acham que não se deve falar da morte. Eu digo, meu filho, se você não pensa na morte, você não pensa na vida. Tem uma famosa frase do Nelson Rodrigues que dizia: quem não pensa na morte tem a alma mais árida do que 3 desertos. Então, esses versos que ficam, né? E aí a poesia tem essa característica. Como ela, pelo menos em geral, ela tem um ritmo e uma sonoridade estruturadas, facilmente memorizáveis. Você vê que muitas dos textos sagrados são feitos em poesia, para aquilo se gravar na tua memória e você não esquecer, né? Ou tem uma estrutura de provérbio, né? Então, essas estruturas poéticas gravam-se na memória e se tornam orientação para a nossa vida. Por exemplo, se você fica isso que não pensa na morte, tem a alma mais árida do que 3 desertos. Isso te lembra o que? Da aridez da tua vida, porque se você não pensa na morte, você está desorientado.
você não sabe em que momento está nem da sua própria vida. Então, você vê hoje, por exemplo, que esse assunto foi banido da cultura, você vê as pessoas com 70, 80 anos pensarem em dançar, em se divertir, e não pensarem na própria morte, que é algo iminente. Digo, isto é muito grave. Inclusive, por isso que eu acredito que nesse momento assim de pandemia, né? Ou seja, quando a realidade da morte ela se aproxima, por as pessoas não terem exercitado a imaginação e meditado sobre a morte verdadeiramente, a coisa é muito mais é, desesperadora do que realmente é. Claro, claro. As pessoas descobriram que se morre. Descobriram que se morre. E eu te garanto que depois que ela passar, elas vão esquecer de novo. Porque se você, isso aí é preciso um trabalho pessoal mesmo em relação a isso. No âmbito religioso, isso deveria ser claro, mas não é em geral. Eu sou católico. Quer dizer, não coloquei ali na minha história, mas eu me converti aos 30 anos. Né? Abandonei a igreja lá pelos 10, 11 anos e só fui redescobrir a igreja na década dos meus 20 anos, aos poucos, através de outras leituras, até entender o que é a igreja, um pouco. E você vê que, mesmo nos sermões, exceto uma minoria, esses temas fundamentais, que a igreja chama de novíssimos, não são tocados. Então, nem no âmbito religioso as pessoas meditam sobre a morte, sobre o amor, sobre a caridade, enfim, os temas fundamentais. Sim. Né? Por isso que eu acho que a arte tem muito a ver com o desenvolvimento da maturidade e da inteligência e da personalidade. Sim. Né? Sim. Porque se é por meio da arte que você consegue pensar sobre aquela realidade, né? Que, como o senhor muito bem comentou, a arte ela te dá o mundo do possível, né? Ela te dá o que tá, qual que é o que tá nesse mundo hoje em dia que não me acontece, mas que pode acontecer, porque eu sou um Sim. ser humano. Sim. E que possibilidades de biografia pessoal eu tenho? Sim. Se você pegar a obra do William Shakespeare, é uma galeria tão extensa e tão, vamos dizer, intensa verticalmente, de exemplos de biografias, que aquilo é uma maravilha. Aquilo ali te dá um conhecimento sobre o ser humano e sobre tuas próprias possibilidades amplíssimo. Sim. Né? Tem até um texto curto do Jorge Luiz Borges, em que ele imagina que quando Shakespeare chega no céu, pergunta para Deus qual é o nome dele, eu não me lembro exatamente do texto, e ele diz: o meu nome é ninguém. E o Shakespeare também diz: eu também posso dizer isso, porque Shakespeare é tão amplo que as pessoas não sabem nem se ele existiu. Até isso elas duvidam. E você não sabe quando ele se coloca no lugar do Iago, ele te dá dimensões daquela alma que são muito profundas. Assim também é famosa a personagem Cordélia, né, do Rei Lear, que é considerada, o próprio nome vem de cordeiro, né? Ela é uma imagem do próprio Cristo, imagem feminina da santidade, é a personagem mais santa da obra do Shakespeare. Então ele te dá tanto assim uma santa quanto o cara que é quase o diabo, né? Homens corajosos, homens covardes e assim por diante. Então ele te dá um conhecimento imaginativo da realidade humana que não nos é acessível no nosso cotidiano. Sim. Esse ano eu comecei a fazer seriamente o curso online de filosofia do professor Olavo de Carvalho. E no começo do curso, uma das coisas que para mim foi muito memorável ele fala. Caiu o microfone está mudo. Oi. Ah,
Essa última parte cortou tudo? Não, ele falando e aí cortou. Ah, ele falando sobre a importância da literatura para o exercício da filosofia. Sim. E, e, e é uma coisa que eu estou hoje trabalhando, né? Buscando. Inclusive, um dos motivos pelo qual esse podcast existe é justamente conhecer mais pessoas que se envolvem bastante com literatura. E é interessante como eu comecei a ler semana passada o livro do Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma. E é interessante como você começa a conhecer mais sobre coisas que estão muito próximas de você, né, sobre, às vezes, culturalmente, né, as coisas que acontecem, que você já sentia, mas não conseguia dar nome, não conseguia entender exatamente por meio da cultura. Então, a arte, ela é o meio pelo qual a gente consegue tocar mais a realidade, né? Porque a gente consegue dar nome para as coisas. E quando a gente consegue dar nome para as coisas, parece que a gente percebe e, por perceber, consegue refletir sobre aquilo. Exatamente. Né? É como se Fugindo você absorve as coisas num outro patamar, mais consciente. Senão aquilo ali está numa zona de indefinição. Você sabe que existe, mas como você diz, você não distingue, porque você não sabe o nome daquilo ali. Exato. Não sabe dizer. Né? Isso é uma coisa que eu tenho percebido, né? Quando a gente consegue, com muita precisão, nomear uma certa sensação, nomear um certo acontecimento, parece que algo acontece que aquilo traz um encaixe melhor daquele acontecimento para a nossa vida, né? Sim, sim. Isso eu acredito que até seja a importância da linguagem para as pessoas, né, em geral. Sim. Impressionante. Às vezes, por exemplo, eu vou explicar alguma coisa e aí eu não consigo achar o termo perfeito para falar aquilo. Mas quando eu acho o termo perfeito que encaixa naquela situação, traz uma satisfação tão grande de poder conseguir colocar aquilo em palavras. Sim. Porque é como se eu conseguisse realmente colocar aquela experiência de modo reproduzível. Sim. Para que a gente pudesse pensar sobre elas na mesma linha, né? No Você caso que a integra na sua personalidade, né? Sim, exatamente. E, Roberto, agora eu queria entrar num tema que você fala bastante sobre a voz, né? Sua voz é uma voz bastante memorável e eu percebo que é muito mais do que só estética da voz, né? Existe algo por trás disso aí. Qual que é a importância na vida do desenvolvimento de prestar atenção, de fato, na voz, né? E quais são esse background por trás da preocupação com a voz que você sempre comenta que é preciso prestar atenção, né? Quais são os efeitos de trabalhar muito bem a voz, de desenvolver a voz para a vida prática, para a nossa realidade? Está relacionado com isso que você dizia antes, que é a capacidade de você dizer, né? De você expressar aquilo que lhe vai na alma, vamos dizer assim. Né? E tem um aspecto material aí que falta muito para as pessoas hoje, que sim é vocal. Então, parte disto é simplesmente uma recuperação, vamos dizer assim, da ressonância vocal. Né? Nesse curso que é chamado Encontre Sua Própria Voz, há uma parte que eu diria que é cerca de 30% do curso, mas que exige paciência e uma continuidade até você conseguir realizar essa transmutação, vamos dizer assim, o recuperar a sua capacidade vocal, porque quando você vai chegando lá pela adolescência, você vai adquirindo maus hábitos vocais, vamos dizer assim. Né? Porque pela própria situação em que a gente vive, que é muito artificial, ainda mais hoje em dia, que você tem microfones por todo lado, né? Você não precisa, você não tem a necessidade de se comunicar só a partir da voz pura, vamos dizer assim, natural,
e por um outro, com os hábitos corporais que vão nos distanciando do nosso próprio corpo. Isso foi uma coisa que foi pelo teatro que eu redescobri. Quando eu tinha 18, 19 anos, eu era muito tenso e fechado, né? E foi o trabalho corporal que me deu essa recuperação do meu organismo físico. Então, as pessoas hoje em dia, pelas facilidades corporais que a tecnologia nos traz, hoje em dia você vai assim no boteco da esquina de carro, não é? E você tem sofás, as pessoas vivem como que num mundo macio que engole a gente. A gente não dialoga fisicamente com o mundo. E isso vai nos distanciando do nosso próprio corpo. Então, esta é uma dimensão fundamental que a muitas pessoas falta. Eu vejo até pessoas que têm um alto desenvolvimento intelectual, mas que quando vão falar, têm uma voz frágil, relutante, né, pequena. E isto é por causa dessa dimensão física. Mas, por um outro lado, o trabalho não se reduz a isto. Não adianta você ter um aparelho vocal bem colocado, vamos dizer assim, porque um dos problemas é que a gente pensa a voz muito aqui, né? E o que dá corpo para a voz é a ressonância nos ossos, particularmente, e, portanto, no crânio e no peito, mas fundamentalmente no crânio. Então, a voz deveria ser pensada aqui e não aqui. Como a gente pensa aqui, porque a voz sai aqui, né? Ela vai se reduzindo a ver se eu pensava a minha voz aqui, ó, veja como ela já fica com menos qualidade, né? Você está pensando só aqui e ela não vibra. Olha a diferença para isso aqui. Né? É sensível. O problema é fazer essa readaptação, redescobrir isso. Porque na criança isso é assim. Isso acontece assim, da puberdade em diante, começa a haver essa separação aí entre alma e corpo, né? E por um outro lado, todo esse enriquecimento do imaginário e da língua, não é? Também fazem parte desse processo. E a tua própria experiência vital. Quer dizer, você não precisa, para dizer um poema, tentar conscientemente acentuar a expressão, porque isso já está feito pelo poeta. Você só precisa que aquilo passe por você e chegue, vamos dizer assim, na voz, como que carregado da tua própria experiência. Né? Então, há algo na recitação de um poema que vem da compreensão daquele que fala, dessa realidade a qual o poema se refere. Então, ele vem carregado da tua própria vida, de uma certa maneira. Né? Então, você vê, em teatro é assim, só que hoje em dia quase você não tem atores velhos, mas, de teatro eu digo, um ator de teatro, à medida que ele envelhece, a qualidade do que ele faz se torna cada vez melhor, porque é seu próprio corpo que reverbera, vamos dizer assim, a sua interpretação, é a sua matéria, né? Então tem algo aí que depende da tua consciência da própria realidade. Então são dois aspectos que são essenciais na leitura, numa boa leitura. Sim, inclusive eu tenho percebido que existem certos elementos materiais que eles nos trazem uma predisposição, uma disposição psicológica para tudo que nos acontece.
Inclusive, nesse próprio livro da vida intelectual, ele fala, né, que a matéria é o nosso primeiro contato com o mundo. Quando a gente presta atenção materialmente e nos cuidar materialmente, a gente consegue perceber o mundo de uma forma. A gente está num estado psicológico para perceber esse mundo de uma forma mais clara e mais nítida e translúcida, não captando elementos da realidade que vão vir de forma deformada. Eu percebo que a voz tem um pouco a ver com isso, né? Porque tem um lance da postura, né? Tem um lance da força com a qual você se comunica, e tudo isso, ela acaba tendo, eu imagino, efeitos psicológicos diretos em tudo que você faz na sua vida, né? Então, e isso que você falou, eu achei realmente interessante, porque é notável, né? Como algumas pessoas, pela voz, você já sente uma certa fraqueza. Sim. A pessoa é muito inteligente, a pessoa, ela tem, às vezes, uma força moral muito grande, mas ela fala e te transmite uma sensação de fraqueza. Sim. E a voz, ela consegue ser desenvolvida, ou para algumas pessoas existem só reparos, mas não necessariamente, não tem muito jeito. Você acredita que... Não, ela pode ser desenvolvida sempre. Claro que em medidas distintas, mas pode. Porque é isso, as pessoas elas adquirem maus hábitos. Por exemplo, uma coisa muito comum de você ver é a pessoa falar mais ou menos aqui, ó. Ela você percebe que tem alguma coisa fora do lugar e você não sabe o que é, né? Porque ela está dizendo, às vezes ela está sendo sincera e algo soa dizendo, mas não está vindo do seu coração. Não é, às vezes está vindo do coração que ela está dizendo, mas quando isto, vamos dizer assim, é mediado pelo organismo psicofísico, né, da fala, desloca. Então, parece que ela não está falando a partir do seu próprio centro. Ela está... É como se ela está no seu próprio centro, mas quando ela vai falar, há uma espécie de desvio. E ela, de fato, não está falando propriamente do seu próprio centro. É um problema de mediação, vamos dizer assim. Está no meio o problema. E isso tem a ver, primeiro, com a nossa cosmovisão. Esse é um dos grandes problemas. A nossa cosmovisão é baseada na física newtoniana galilaica. Quando a gente imagina o universo, a não ser que você tenha um trabalho em cima disso, você imagina como um campo de forças puramente materiais. Um universo assim é simplesmente uma abstração, ele não corresponde à realidade. Então você já está fora da realidade um pouco. Está entendendo? Isso aí é grave, porque isso aí leva tempo para você reestruturar, e exige muita escuta, você tem que se abrir para o universo. Para falar bem, você tem que ouvir bem. Ouvir vem antes de falar. A criança primeiro ouve, depois fala, não é isso? Nunca se viu uma criança que primeiro fale e depois ouça. Não é possível. Né? E isto vem e aí remonta a próprio Descartes, a civilização moderna ocidental, essa separação entre alma e corpo. A definição de Aristóteles da alma, que é lapidar, a alma é a forma do corpo. A alma não está separada do corpo. Não, ela é o princípio de construção do corpo. Todo o teu corpo, vamos dizer assim, é o contrário do que as pessoas pensam. Não é tua alma que está dentro do teu corpo, é teu corpo que está dentro da tua alma. Né? Tanto que se você pensar lá, o seu pé, a unha do dedo do pé, ela está dentro da tua consciência. Você abarca o seu corpo. Não é? Quantitativamente. E qualitativamente, a alma é aquilo que dá a estrutura do corpo. Tanto que quando você morre e a alma abandona o corpo, ele começa a desintegrar. Quem dá unidade para o corpo é a alma.
Tá entendendo? Isso aí é um problema, aí sim, quer dizer, no curso eu abordo isso aí, e de vez em quando toco nesse tema, né, nessas lives, enfim, porque é um assunto sutil e, entretanto, central. Você vê, a gente falava um pouco de religião antes, eu vejo no meio católico isto assim de forma gritante. As pessoas buscam uma vida piedosa, buscam uma vida católica sincera, mas imaginam o mundo a partir do mecanicismo moderno. Essas visões são incompatíveis. Você tem que resolver isto aí para ter uma boa vida de oração. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em perceber, em contar com a presença de Deus, de Nossa Senhora, dos anjos na nossa vida? Porque Deus, Nossa Senhora, os anjos, eles estão num lugar na física moderna fora do universo. Assim como o nosso corpo está dentro da nossa alma, o universo está dentro de Deus. Não é que Deus está lá fora, cria o universo. Não, não é assim. Não é assim. Deus está sustentando o universo a partir de dentro. Mas como você vai entender isto baseado na física moderna? Não dá. A não ser que você pegue a física contemporânea. Aí sim, há alguns espaços que você diz, bom, aqui os caras chegaram na física quântica, eles chegaram em alguma coisa que pode ser, vamos dizer, traduzida em termos de cosmologia medieval. Mas isso aí é para poucos, porque você tem um conhecimento profundo de física quântica e da cosmologia tradicional. Pô, isso é uma vida. É mais fácil você aceitar um imaginário tradicional e confiar nele. Certo. Roberto, qual que é a importância, na sua opinião, do cultivo de uma vida intelectual, de uma vida espiritual? Bom, eu acho essencial, porque o nosso centro, quer dizer, o que está no centro do nosso ser, não é material. Né? E se você não cultiva isto, você está sem contato com aquilo que é mais essencial em você mesmo. Né? Então, a primeira coisa é você perceber que existe uma dimensão na tua própria existência imaterial. E isso as pessoas têm já muita dificuldade de perceber hoje, mesmo no âmbito religioso. Quer dizer, uma prática da religião pode ajudar? Pode, mas pode atrapalhar também, se for mal conduzida. Né? Tudo bem, se eu for perguntar, é melhor ter religião ou não ter, é melhor ter religião. Mesmo, tá meio torto, tá, mas é melhor. Não é porque vamos dizer, o sistema de imagens de uma religião, ele traduz poeticamente a realidade. E, portanto, ele vai aos poucos te orientar. Né? Você vê esse negócio da morte, por exemplo, meditação sobre a morte. Ora, os cristãos, os católicos, uma boa parte deles rezam o terço todo dia. Ali você diz 50 vezes, você diz, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Então você está lembrando que vai morrer. E se você não lembra, é porque você simplesmente não sabe o que está rezando. Então, de novo, você não tem uma vida intelectual no sentido de assim, o intelecto, a inteligência é a nossa capacidade de ver uma verdade. Por exemplo, quando eu vejo assim, eu vou morrer, né? Isto aí é uma intuição intelectual, vamos dizer assim. Né? Então, hoje em dia é perigoso você dizer assim, é importante ter uma vida espiritual, porque nós vivemos numa espécie de
mercado de pulgas, de religiões. Então, a coisa é tão confusa que talvez seja assim, olha, você tem que ter uma vida intelectual. Mas também, quando você diz isso, a pessoa acha que é racional, e não um cultivo da inteligência. É por isso que a leitura dos clássicos e dos livros sagrados, quer dizer, a Bíblia é fundamental, a leitura da Bíblia, porque ela determina o imaginário da nossa cultura. Quer você queira, quer você não queira. O próprio Marx lia a Bíblia. Aliás, os protestantes, nesse sentido, eles estão melhor do que os católicos, eles leem mais a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, como eles não têm... A interpretação pode ser qualquer uma, isso também cria desvios, né? Mas, enfim, se você, aos poucos, perceber que há algo em você que é imaterial, isto já é o primeiro grande ganho, né, que uma vida intelectual te dá. Porque, compreendido isso, é muito difícil você voltar ao plano puramente material. As pessoas identificam, por exemplo, quando você fala alma, elas pensam sempre no seu psiquismo, nas imagens, nas paixões, nas emoções. Mas isso é um problema até da terminologia ocidental, né? Moderna. Moderna não. Agostinho já não fala em espírito. Século V. Fala em alma e divide a alma em dois patamares. O ápice da alma e o resto. Mas seria bom a gente retomar essa terminologia que está em São Paulo, espírito, alma e corpo, para distinguir o que é imaterial, que é a inteligência, a vontade, né, a memória intelectual, do que é material já, as imagens, as emoções, as paixões. Então, você não pode, as pessoas têm vivências emocionais, às vezes, muito prazerosas, ou mesmo terríveis, e identificam isso com uma vivência religiosa. E muitas vezes não o é. É uma vivência imaginária. E está atrapalhando a prática da religião, né? Então é uma área muito perigosa. Mas, enfim, como diz o Guimarães Rosa, lá, viver é perigoso, né? Então tem que mergulhar, vai batendo a cabeça que se você tiver um coração sincero, né? A pior mentira é a autoilusão, né? Quando a gente mente para si mesmo, aí é grave, porque quem vai nos tirar dessa mentira, né? Só a própria realidade nos dando porrada. Né? Mas o amor pela verdade, se você tiver amor pela verdade, você vai aos poucos encontrando um caminho. A realidade nos orienta. É uma pergunta bastante ampla, né? Essa questão da vida intelectual, mas é fundamental. Este livro aí, que eu tive a felicidade de traduzir, e que me deu muito trabalho essa tradução, e me dá muito orgulho, porque, de fato, é uma tradução bastante boa. Ele aborda muito essa questão, né? Como é que a importância da vida intelectual para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. O problema é que nós não temos mais instituições que nos garantam uma aproximação com esses assuntos de uma forma eficaz, orgânica. Então, hoje em dia, se você quiser ter uma vida mais profunda, você tem que virar um intelectual. É lamentável, porque as pessoas não têm vocação intelectual em geral, não é a maioria que tem. E os poetas, os filósofos, os professores, a função deles era ou deveria ser, exatamente fazer essa ponte, orientar as pessoas, porque nem todo mundo tem tempo e mesmo talento para o estudo, né?
Então, as pessoas de estudo elas deveriam estar a serviço da maioria da população e não querendo realizar seus projetos pessoais de mundo. Então, de certo modo, a disposição de se dedicar a uma vida de estudos, ela precede uma vontade de servir a comunidade. Você é por amor ao próximo também. Só que, como diz, né, o próprio Evangelho, amai o seu próximo, o vosso próximo como a vós mesmos. Quer dizer, se você não tem amor por si mesmo, não dá para você amar o próximo. E esse si mesmo não é o ego, não é a tua autoimagem, mas a tua inserção na própria realidade. E, portanto, tem que ter uma profunda humildade nisto. Mas nós precisamos, sim, de pessoas que mergulhem profundamente na vida de estudos. E como insiste o Olavo lá no curso, e é uma coisa que, assim, muitas pessoas já perceberam e estão dizendo, não adianta ir para a teoria, seja científica, seja filosófica, sem antes ter adquirido um bom cabedal de leituras de ficção, dos grandes ficcionistas e poetas. Sim. Roberto, na sua vida, né, você falou que se converteu ao catolicismo aos 30, né? Sim. Quais foram os principais pontos de mudança depois desse processo de conversão da sua vida? Olha, na verdade, de uma certa forma, é um contínuo, né? Mas eu poderia dizer assim que quando eu me converti, eu não tinha, durante um bom tempo, eu estava num meio que não me dava apoio, vamos dizer assim. Eu era muito sozinho. E isso fez com que aos poucos eu fosse, inclusive, passou um tempo em que eu parei de ir à missa de novo, eu fui me distanciando. Depois, felizmente, uma vez aí entra de novo não só isto, mas a dimensão da literatura, porque foi lendo um texto do Kierkegaard, que agora não me lembro o título, mas em que ele diz assim a, é, há uma espécie de alienação do homem em relação a si mesmo, que o querer ser si mesmo o aliena, enquanto na mulher é mais a afirmação do outro que a aliena, né? Mas o livro inteiro foi muito impactante para mim. E claro, eu já estava insatisfeito com toda a situação, eu continuava rezando. Então, isso foi em 96. Portanto, 8 anos depois dessa primeira conversão, houve um segundo momento em que a conversão se aprofundou, vamos dizer assim, né? E depois, ainda teve um terceiro momento, aí já por 2012, em que, de novo, assim, eu consegui, vamos dizer assim, é como se num processo de vida espiritual, né, tem momentos de crise em que você aí ou aprofunda ou você abandona. Né? Eu, graças a Deus, aprofundei. Exceto esse primeiro momento onde houve certo abandono, mas aí não foi uma crise, foi um paulatino distanciamento, né? E aí, de novo, então é como se houvesse fases em que há um aprofundamento e você começa a perceber e viver numa dimensão mais profunda, essencial daquela religião, né? Não sei se eu te respondi.
Mas é mais ou menos isso, quer dizer, são momentos como que assim, é como se você estivesse subindo uma montanha, às vezes você está perdido no meio da floresta ali, das galhas, de repente você vê um novo horizonte, né? Então, claro, a ação de Deus, de Nossa Senhora, dos santos, do anjo da guarda, enfim, que não são palpáveis, né? A gente só vê os efeitos disto, certamente cooperaram nisto, e não só a minha busca. Interessante. Ô, Roberto, um assunto que me interessa muito e eu sei muito pouco é sobre simbolismo, né? Vejo muita gente que consegue, quando assiste o filme ou assiste alguma, ou cultiva alguma obra de arte, consegue perceber diversos elementos, ou diversos símbolos, né, signos que ali contém, e aquilo dá um tom muito mais profundo, né? Conseguem captar muito mais daquela obra do que se você ficar ali naquela primeira impressão. O que são exatamente esses símbolos, essa simbologia que em tudo está presente, até na nossa própria vida? E qual que é a importância dessa capacidade de percepção simbólica de tudo que nos acontece? Bom, o próprio universo já é um símbolo, né? Quer dizer, quando Deus cria o universo, de uma certa forma ele se expressa nesse universo. As várias dimensões da realidade, elas estão falando, vamos chamar assim, de aspectos de Deus, né? Então, sempre houve um cultivo do simbolismo natural, que hoje em dia também a gente perdeu muito disso, por causa do racionalismo moderno, né? E desse mecanicismo físico, onde, pelo contrário, tudo que a gente vê são forças cegas da natureza, né? A palavra símbolo, no grego, vem desse radical sim, que quer dizer juntar, né? E bolein, é lançar. Então você poderia dizer que o símbolo é aquilo que age, que unifica duas coisas, né? Eles também usavam, os gregos, cortar uma moeda, quebrar uma moeda, para cada um ficar com uma metade, né? Quando ia viajar, e para poder se reconhecer décadas depois, né? Isso também chamava símbolo. Então também tem essa ideia de que um símbolo é como a metade dessa moeda, que como que fala dessa outra metade que a complementa e que está visível na ausência, né? Então tem essa imagem também. O símbolo é algo que um símbolo chama a sua origem, vamos dizer assim, o seu sentido, né? Então, a própria abertura para a realidade, sob esse ponto de vista, que é uma abertura poética, e aí a literatura mesmo de ficção é de extremo auxílio nisso aí, não é? Porque ali tudo é simbólico. Né? Mas a gente tem dificuldade, eu também tenho. Claro que o estudo das tradições, das pessoas que estudaram os símbolos, isso tudo nos ajuda a ver isto, né? Mas a gente tem que desenvolver isso, quer dizer, quando, por exemplo, a luz como um símbolo, o sol como um símbolo da inteligência, é quase evidente, né? Porque quando tem sol eu vejo as coisas. Quando o sol vai embora, fica tudo escuro. Eu não distingo mais nada. Então, na própria realidade do sol, né, eu já tenho um símbolo da inteligência humana, da luz de Deus, também sol como uma imagem de Deus, né? Como aquilo que ilumina a realidade. Se Deus não iluminar a minha mente e a própria realidade, eu não vejo nada, né?
Então, é começar a perceber o sentido das coisas na própria natureza. Existe todo um simbolismo natural, né? Quando, você pega o macaco como um símbolo da curiosidade, por exemplo, né? Você vê que o macaco ele tem isto, né? Ele vai, começa, ele pega um negócio e bate, quer saber o que tem dentro, né? Então você identifica algo ali que corresponde a algo que você tem na sua alma e que está na alma do macaco, por exemplo, né? Então, aos poucos, a observação da própria realidade e, e dos símbolos. Quer dizer, você tem a perda, né, no Ocidente moderno também, aí mais a partir do século XVIII, do conhecimento dos símbolos astrológicos, né, que são, de fato, uma mediação, quer dizer, o cosmos e, portanto, o movimento do cosmos, ele também tem uma dimensão simbólica, ele faz sentido. E é da observação disto em relação à Terra e o ciclo anual, né, que vai surgindo o simbolismo dos signos, do zodíaco, né? Então, hoje em dia, né, quer dizer, o século XX meditou bastante sobre, tem muita gente que escreveu sobre símbolo, né? Então nós estamos recuperando um pouco isso, mas ainda são os estudiosos, a população em geral tem pouco contato com simbolismo, que é uma pena, porque isso aí está na nossa cara, a gente é que não vê, né? A lua como um símbolo das emoções que estão sempre variando, né? Como a lua, né? Então eu acho que assim, o próprio a própria intimidade com a poesia, e com a literatura vai nos dando um sentido do simbolismo, né? A Bíblia, a Bíblia é só símbolo, pô. Ali já tem material suficiente para uma vida, sobra material, né? E você vê que o próprio Cristo usa símbolos e às vezes metáforas. O Cristo, acho que ele não faz um discurso teórico. Os discursos são, tudo bem, às vezes são mais doutrinais, mas a grande maioria são imagéticos. Olhai os lírios do campo, né? Eu sou a porta. Isso é uma metáfora, né? E assim por diante, quer dizer, só se você pegar eu sou na Bíblia, já no Evangelho, você já tem um monte de símbolo ali, né? Então é isso, o próprio é preciso desenvolver esse pensamento simbólico. A gente o tem naturalmente, a gente pensa simbolicamente, só que é como você dizia da do domínio da linguagem, né? A gente pensa subconscientemente, não está claro na nossa mente. Então tem que trazer isso para a consciência. A consciência é uma luz, né? E isso tem a ver com aquilo que a gente estava comentando da perda da poética das coisas que acontecem na nossa vida, da gente olhar para coisas e não perceber algo além da própria coisa. Sim, sim. É o verso da Adélia Prado, né? Às vezes Deus me tira a poesia. Eu olho pedra e vejo pedra mesmo. Exatamente. E quais são as consequências na vida, né? Dessa racionalização generalizada, de olhar para as coisas que nos acontecem, igual você comentou desse verso, de só ver aquilo ali que está acontecendo. É uma redução radical das tuas possibilidades. As pessoas, sim, elas empobrecem como pessoas e desperdiçam suas vidas. É uma tragédia isso, né? Como disse o Bandeira, a vida que poderia ter sido e não foi. Olha que coisa terrível, não é? Então,
E tem uma frase do Bernanos também, do Jorge Bernanos, que ele diz: o problema não é morrer, o problema é morrer como um imbecil. Né? De novo entra o negócio da morte. Se você tem a morte no horizonte, tudo se torna grave. Não sério no mau sentido, não, grave no sentido de ter peso. Não é? Essa fala do Nelson Rodrigues, né, quando ele diz quem não pensa na morte, papapá, vem num texto em que ele diz antes o seguinte, que nós devemos olhar para o ser amado como e pensar, um de nós vai morrer primeiro. Isso valoriza as relações. Isso nos coloca na realidade e não num mundo que está só na nossa cabeça. Idiota quer dizer isso, né? Ídeos, vem de ídeos, que é igual. Idiota é aquele que acha que tudo que existe é igual ao que está na cabecinha dele. É um cara fechado em si mesmo. Como diz Bernanos, o problema é morrer feito um idiota, sem nem perceber o que está acontecendo. Não é? Então, nós, brasileiros, temos isso, nós somos muito levianos. Nós vivemos a vida, como se diz, como é que é? Viver a vida na gozação, na brincadeira. Os prazeres. Mais imediatos. Exato. Lugar para isso, mas o lugar disso é pequeno. Né? Porque, na verdade, nós sempre temos a possibilidade de sermos melhores e mais do que nós somos agora. E viver é isto. Viver é tornar-se cada vez, dia a dia, um pouquinho melhor. É cultivar sua própria alma, né? E isso que o senhor falou também me lembrou outro aspecto da vida espiritual também que reflete em tudo isso que a gente está falando, que é o senso de eternidade, né? Sim. Quando a gente medita sobre a morte, quando a gente está diante de um Deus onipresente, a gente começa a perceber melhor que o que a gente faz foi feito realmente e aquilo ficará para sempre. Sim. Ou seja, não será desfeito. Sim. E eu acho que isso faz a gente pensar melhor sobre a vida, né? Faz a gente conseguir ter uma certa sinceridade com tudo que a gente faz. Sim. Não é? Então, eu percebo que alguns aspectos da vida espiritual, elas, suponhamos que não existisse Deus, né? Só o cultivo da vida espiritual, propriamente antropológica, digamos assim, humana, ela já seria uma salvação, né? Das pessoas. Porque, no final das contas, essa atitude que faz a gente viver uma vida com sentido, né? Essa sinceridade que a gente enfrenta as coisas que nos está acontecendo, que no final da nossa vida a gente olha e fala, caramba, realmente, igual o senhor comentou, não vivi uma vida como um idiota, né? Foi uma vida com sentido, uma vida preenchida, né? Todos os seus atos tiveram um peso na eternidade, porque você sabe que aquilo aconteceu, você sabe que aquilo acontece, né? Às vezes, na ausência da vida espiritual, ou seja, na ausência de você perceber que existe uma consciência no presente, você acha que você faz algo e se ninguém ficou sabendo, não foi feito. Mas foi feito. Sim, sim. Está na eternidade e é impossível de ser desfeito. Roberto, cara, muito obrigado pelo papo, foi fantástico. Foi um dos papos mais profundos que eu tive aqui nesse podcast. As portas desse programa estão abertas para novos episódios com o senhor. O senhor é muito inteligente. Muito obrigado por tudo que o senhor compartilhou aqui. Eu tenho certeza absoluta que quem tiver ouvido toda
todo esse podcast. O que tiver ouvido uma parte mesmo vai sair totalmente transformado e, como eu disse no começo, mais inteligente. E é isso que importa no final das contas. Roberto, muito obrigado. Eu que te agradeço. Fique com Deus e que esse trabalho vingue. Show de bola. Pessoal, para vocês que assistiram, então, espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprenderam de novo com esse podcast e sugestões de novas pessoas para a gente poder trazer aqui, tão incríveis como o Roberto. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até breve.